Saúdo as irmãs e os irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Hoje nós teremos nosso discipulado e o tema a ser estudado é sobre o batismo, a parte 2. E após termos abordado 2 itens no vídeo anterior, veremos agora um terceiro item nesse vídeo. O terceiro item é: o que podemos compreender sobre o significado do batismo? De fato, quando tratamos sobre a questão do significado do batismo, não quer dizer que haja apenas um único significado, mas diversos em relação ao que se observa a partir do ato visível. Assim, apenas com a nossa maturidade, ao termos uma vivência comunitária e com uma maior intimidade com o Senhor do batismo, é que vamos compreendendo algo importante sobre essa rica experiência que temos como membros da Igreja Terrena de Jesus, mesmo que sejamos membros filiados a incontáveis igrejas denominacionais na face da terra. Por isso, para que fique mais claro, abordaremos 6 elementos referentes a esse item: o ritual de iniciação, a purificação, a confissão e o testemunho, o selo, o memorial, a imersão no Espírito Santo, a imersão no corpo de Cristo e a aspersão do fogo do Espírito Santo. Assim, vejamos o elemento A, o ritual de iniciação. É quando alguém, após ter recebido as boas novas de Jesus, se arrepende de seus pecados e aceita fazer parte da Igreja de Jesus. Assim, o próximo passo é passar pelo ritual do batismo, que, não importando o formato, aspersão, derramamento ou imersão, em que ela recebe água em si, e que também é invocada a pessoa trina do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ela aceita viver sob o senhorio do Senhor da Igreja, que é Jesus, o Cristo, o Filho unigênito de Deus e a segunda pessoa da Trindade. Agora, vejamos como era o sinal visível da graça de Deus no Antigo Testamento. Ele não era como a parte de Jesus, com água, mas pelo ritual da circuncisão, como atesta Gênesis 17:12. A idade de 8 dias, todo menino dentre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, tanto nascido em casa, como comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. O que acontecia é que ao 8º dia, todos os meninos eram selados como vidas consagradas a Deus por seus pais, e estes se responsabilizavam para educá-los no caminho do Senhor, como relata Provérbios 22:6. Instrua o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Claro que não devemos ignorar que apenas os meninos passavam por esse sinal visível, e não as meninas, porque elas não eram circuncidadas. Mas não quer dizer que as meninas não fossem consagradas a Deus, porque elas eram abençoadas para que fossem mães e mulheres prósperas em suas respectivas famílias, além de que também recebiam instruções nos lares. Entretanto, com a vinda de Cristo Jesus, o sinal visível agora se tornava acessível não apenas aos meninos, mas também às meninas, sem exclusão, como também às pessoas estrangeiras. E assim, em Jesus, como uma nova aliança, ele se tornava um novo rito de iniciação e consagração como selo, ou seja, o batismo com água. É o que menciona o texto de Atos 8:36-38. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e Felipe o batizou. Em relação às crianças, sendo meninos e meninas, observamos que famílias inteiras eram batizadas, não havendo exclusão, como relata o evento relativo a um carcereiro em Atos 16:31-33. Responderam eles:
crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Isso quer dizer que não se pode ignorar que havia crianças presentes e que lhes tenha sido negado o batismo. Em relação a famílias estrangeiras, no qual havia crianças, também observamos o batismo sendo efetuado, como atesta Atos 11, 13 e 14. E ele nos contou como vira em pé em sua casa o anjo, que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras pelos quais serás salvo tu e toda a tua casa. No caso aqui se tratava de um centurião romano, e não se pode ignorar que as crianças faziam parte de toda a sua casa, ou seja, família. Assim, tanto o centurião como o eunuco, pessoas estrangeiras, receberam a água, receberam o batismo. O que se observa a respeito do batismo infantil, e que é tão criticada por muitos religiosos, é que as crianças não podem opinar e nem têm ainda capacidade para entender o que está acontecendo. Porém, no judaísmo, os meninos ao 8º dia de vida eram circuncidados sem serem capazes de compreender a fé judaica e o rito em si, e nem por isso eram excluídos da prática que ocorria para homens que aceitavam a fé judaica e que compreendiam o significado pelo que passavam. Ou seja, os meninos eram circuncidados ao 8º dia e estrangeiros que aceitavam a fé judaica também eram circuncidados. A diferença é que as crianças não tinham entendimento, mas os adultos tinham. Assim, no caso dos meninos que eram circuncidados ao 8º dia, quem decidia por eles eram os respectivos patriarcas das famílias, porque eles é que tinham a fé e criam na graça do Senhor Deus. Com isso, o batismo cristão, que é um sinal visível da graça de Deus para as pessoas conscientes que se arrependeram de seus pecados e são batizadas, para as crianças, meninos e meninas, é um sinal de consagração e iniciação na comunidade cristã para se tornarem membros do corpo de Cristo, a Igreja. Vejamos o caso de Jesus. Ele jamais pecou e foi batizado com água no Rio Jordão pelo seu parente João Batista. E por quê? Ele se arrependeu de algum pecado cometido? Claro que não, porque nunca pecou. Mas por que ele foi batizado? Ora, o batismo de Jesus foi para a sua consagração e dedicação a Deus e à sua vontade, porque logo após ele foi conduzido ao deserto, foi tentado pelo diabo e após a sua vitória ele foi habitar em Cafarnaum, onde iniciou o seu ministério convidando homens a segui-lo. O elemento B, a purificação. Quando se menciona o uso de água como elemento purificador, essa prática é observada em diversas religiões pelo mundo, e não apenas no judaísmo e no cristianismo. De fato, a água é um elemento que a lei, para o próprio consumo, é utilizada para lavar pertences, coisas e os nossos próprios corpos. Nosso corpo mesmo, dependendo da idade, varia de 75% a 50% de água, o que torna a água essencial à nossa vida. E assim, desde as épocas passadas, se tornou um símbolo de purificação espiritual. Com isso, a água se tornou um elemento essencial ao cristianismo, como um símbolo visível para a lavagem de nossos pecados a partir do pecado original, que deu origem aos demais. No nosso caso, o batismo é feito com água e com a invocação do Deus Trino, no qual nos tornamos em nova criatura sob o senhorio de Jesus, o Cristo. Porém, os nossos pecados são lavados no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E é interessante observar que a água é um dos nutrientes do sangue, e assim, tanto a água como o sangue simbolizam a mudança na vida das pessoas que aceitam a Jesus em suas vidas. E o sangue do Cordeiro Jesus, que como água nos lava e nos purifica de nossos pecados, é o nosso testemunho. E para quem gera conflitos, afirmando que só é salvo quem é batizado com água, apenas no formato, temos o exemplo de um homem que foi salvo sem passar pelo batismo e pela água,
como relata Lucas 23, 43. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso significa que esse homem foi salvo pelo sangue do Cordeiro e não pelo batismo com água, porque quem salva é Jesus, sendo o batismo uma das duas instituições criadas por Jesus para a igreja, sendo a Santa Ceia a outra instituição. Elemento C, a confissão e o testemunho. É na confissão que, através desse ritual, que nós declaramos o nosso desejo de nos purificarmos do pecado original e dos pecados cometidos, infelizmente, por pensamento, palavra ou obra. E para quem indaga sobre o que é o pecado original, ele nada tem a ver com o primeiro casal ter comido uma maçã e ter se relacionado sexualmente. O pecado original é a queda do homem quando se rebelou contra Deus ao querer ser como Deus, ao ter sua própria autonomia e independência e não estar sob a sua tutela, porque não queria se sentir inferior. E após nos arrependermos de nossos pecados, nós o tornamos público numa confissão e passamos em seguida a exercer o testemunho público de não mais vivermos a sós, porque Cristo Jesus passou a viver em nós. E nesse testemunho, agora pregoamos às pessoas sobre o martírio de Jesus no Calvário para a remissão de nossos pecados e que nos tornou em nova criatura. E a igreja se torna a testemunha de quem agora testemunha sobre Jesus em sua vida, porque nós confessamos a Deus que antes éramos pessoas condenadas, mas agora somos pessoas salvas. E com isso, o nosso testemunho é levado para as pessoas à nossa volta, porque assim levamos a vida para o mundo que está no pecado e vazio da verdadeira vida que salva e liberta da morte. Assim, a confissão e o testemunho são atitudes públicas realizadas na igreja e no mundo. Elemento D, o selo. Da mesma forma que um selo autoriza uma correspondência a ser levada até um destinatário, e também atesta que um soberano é o responsável pela mensagem encaminhada, o selo testemunhado e ministrado pela igreja no ato público no mundo mostra que quem se deixa batizar reconhece que a igreja tem autoridade para selar, como Mateus 16, 19 relata: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Dessa forma, a pessoa que é batizada se torna filho e filha de Deus por sua escolha, e não por imposição, e passa a participar da aliança celebrada entre Deus e a sua igreja. E assim, homens e mulheres que aceitarem a Jesus em suas vidas, terão a igreja como quem realiza o devido selo na vida das pessoas. E o convite para aceitar a esse selo é para toda a humanidade e não é exclusividade para algum líder, grupo ou instituição humana. Qualquer que seja, porque procede de Deus. E embora o texto esteja relacionado a Pedro, é a igreja que realiza o selo, já que ele também se tornou membro da igreja de Jesus e não o líder por exclusividade. É só acompanharmos o livro de Atos para observar que as boas novas foram sendo levadas por todos os discípulos e a grande maioria era de discípulos anônimos. Elemento E, o memorial. Quando ouvimos essa palavra, o que nos vem à mente é um símbolo que pode ser uma construção, um símbolo, uma escrita e algum outro elemento. Porém, no caso do batismo, ele também é um memorial que tem como objetivo ser perpetuado e relembrado sempre no decorrer dos anos, décadas e séculos. Vemos, por exemplo, o caso de Jesus sendo batizado por João o Batista. Ele ocorreu e foi registrado pelas Escrituras para que fosse eternizado pela Igreja no decorrer da existência da humanidade. E no caso do cristianismo, o batismo cristão é uma ordenança, uma determinação para ser perpetuado no memorial eterno, porque ele lembra a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário para o perdão de todos os nossos pecados. E é no símbolo da morte de Jesus na cruz
que nossos pecados são perdoados e assim morre o velho homem e a velha mulher para nascer uma nova criatura. E assim o homem e a mulher renascem como um novo homem e uma nova mulher e passam a celebrar a Cristo Jesus como seu Senhor eterno. Elemento F. Imersão no Espírito Santo. De fato, o batismo é o sinal visível que coloca a pessoa que passa por ele no interior da igreja, corpo de Cristo, e devido ao arrependimento que a graça de Deus proporciona, que a pessoa, através da unção do Espírito Santo, passa pela regeneração e capacitação. Por isso, nós observamos que o batismo com e na água procede do batismo de João para o arrependimento. Porém, ele apregoava que o batismo necessário viria posteriormente com e no fogo ou no Espírito Santo. E este procede de Jesus, o Cristo. Assim, o batismo cristão realizado pela Igreja de Jesus na face da terra conserva a água como elemento importante no qual o Deus Trino se faz presente. E embora a palavra imersão tenha diversos significados, o ato de se tornar membro da igreja é uma forma visível de se imergir no Espírito Santo, porque ele adentra em nós e nele somos imersos. Elemento G. Imersão no corpo de Cristo. Ao saber que ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e temos passado pelo batismo, nós agora passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E como um corpo tem várias partes, nós temos a Jesus como a cabeça da igreja. E ao adentrarmos a igreja e fazermos parte dela, por nos tornarmos membros dela, e sabendo que Jesus é a cabeça da igreja, compreendemos que ele está na igreja e assim estamos imersos em Cristo Jesus. Elemento H. A aspersão do fogo do Espírito Santo, do sangue ou do Espírito. De fato, Jesus e os seus discípulos na época falavam o idioma aramaico e poderiam ter utilizado o grego em algum momento, porque era o idioma internacional usado pelo Império Romano e no comércio internacional. E assim, a palavra batismo no grego corresponde ao aramaico do Antigo Testamento, que é aspersão. Por isso, há diversos usos para o termo batismo e que gera alguma confusão hoje. Entretanto, o que não gera questionamentos é o fato de que quem salva as pessoas de seus pecados é o sangue do Cordeiro Jesus, o Cristo, no qual a água e o ato do batismo são sinais visíveis que adentram as pessoas que se arrependeram de seus pecados ao aceitarem Jesus como único e suficiente Salvador no mundo e assim se tornam membros da igreja terrena. Compreendemos, através de uma semelhança, em que o fogo tem uma ação de queimar elementos combustíveis, assim como o fogo do Espírito Santo, que tem como poder queimar os nossos pecados. É incrível como a água e o fogo podem ser observados como símbolos de lavar nossos pecados e queimá-los. Espero que o que vimos nesse vídeo, em sua segunda parte, voltada ao tema do batismo, possa ajudar em sua caminhada diária e tenha sanado alguma dúvida. Porém, não encerramos aqui e daremos continuidade na terceira parte do próximo vídeo. Assim, até o próximo vídeo, em que estudaremos mais itens relacionados ao tema do batismo. Amém.